Muito bom dia, rapaziada. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre os pastores, né? Tanto do Antigo Testamento como os de hoje em dia, certo? Eu marquei algumas leituras aqui do Antigo Testamento pra ler e refletir. Deixa eu ver se eu acho a minha. Vamos lá. No livro de Isaías 56, o livro de Isaías é livro de profecias, certo? Isaías 56, 8. O título da minha Bíblia aqui fala assim, ó: As faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos, no versículo 10 fala assim, ó: todos os seus atalaias são cegos. Você vai pesquisar no Google, se você for buscar o que significa a palavra atalaia, é o que? Um sentinela, um vigilante. Mas no contexto aqui é um líder, né? Que seria, digamos assim, o pastor em si, né? Aí fala assim, ó: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e ama o toscanejar. O que é toscanejar, né? E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores, né? Mais uma vez, levando a figura de cães para pastores, né? Esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, para cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 8, 9, 10 e 11, né? Profecia acerca dos líderes, né? Aí, rapaziada, no livro de Jeremias, livro de profecia também, né? Jeremias 23, 1, 2, 3 e 4 versículos, certo? Fala assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Antes de eu pegar no livro de João 10, né, que fala que Jesus é o bom pastor, ou seja, Yahshua é o bom pastor, o Messias em si, eu vou ler só um versículo aqui do livro de Apocalipse para vocês
No livro de Apocalipse 22, é o último capítulo de Apocalipse, fala assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No versículo 15 fala assim, ó: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Depois eu vou trazer um vídeo, sabe, explicando sobre o que é cada uma dessas coisas. Às vezes você acha que os que se prostituem são pessoas que têm relação sexual fora do casamento, mas o buraco é mais embaixo, né? Então, as primeiras palavras aqui, ó: ficarão de fora os cães. Quem que são os cães? Acabei de ler aqui para vocês aqui, ó, em Isaías. Estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, certo? Por que, rapaziada, que esses pastores vão ficar de fora? É a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade. Quem traz a verdade é o Espírito. Quando você conduz a outra pessoa a um caminho errado, você comete a blasfêmia contra o Espírito, né? E você induz essas pessoas a irem para um caminho que não deveria ir, né? Então, esses são que vão sofrer o juízo mais pesado, né? Eu tirei aqui, desmarquei. Ô Senhor da glória. João 11, né? João 10. João 10 fala assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, a porta é quem? A porta é Messias. Mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, a abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que essas passagens têm em comum, né? O que significa o seguinte: no Antigo Testamento, quando o povo sai, vou ficar usando isso aqui vídeo após vídeo, né? Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, lá é construída toda uma estrutura de sacerdotes, né? Os anciões, né? Que julgavam o povo em si através da lei de Deus. Só que com o passar do tempo esse povo desviou. Os líderes se desviaram, começaram a olhar os seus próprios interesses, né? Será que tem alguma semelhança com os dias atuais de hoje, né? Então vamos lá, eles olharam para os próprios interesses. E o que aconteceu? Deus começou a mandar a profecia, falou: ó, vamos endireitar o caminho, vocês estão deturpando as coisas e guiando o povo para o caminho errado, né? Foi essas profecias, né, que veio de Isaías, Jeremias, e tem mais dentro do Antigo Testamento avisando, né, os líderes, os que eram responsáveis por santificar o povo em si, né, mostrar o caminho em si. Só que acontece, como nós vimos lá em Isaías, fala que eles eram cães cegos, né? Cães que não ladravam, não latiam, né? Eram cegos, condutores cegos, eles não conduziam o povo. E além disso, era guloso, eram interesseiros, né? Queriam os seus interesses próprios, né? Já que, tanto é que, igual eu li para vocês, no livro de Apocalipse, refere que eles vão ficar de fora, né? São essas pessoas, são esses líderes, né, que conduz o povo para um caminho errado, né? No 10, o Messias fala, né, sobre o caminho. Na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, quem que é a porta?
Mais embaixo aqui ele fala que ele é a porta. O que é a porta? A porta é isso aqui, ó. Certo? Não estou falando que é a Bíblia. É o Evangelho verdadeiro e eterno, sem corrupção, limpo, né? Entregue às pessoas sem rodeio, sem muita enfeite, né? Quando essa é a porta. Então você tem uma pessoa que te entrega um evangelho reto, limpo, sem corrupção, sem deturpar para os seus interesses, né? Não tem envolvendo dinheiro, não tem envolvendo cargos religiosos, não tem envolvendo religião. Ele te entrega um evangelho eterno. Esse é o verdadeiro pastor. Qualquer um que vem antes dele, né, é ladrão. Por quê? Porque ele não prega o evangelho verdadeiro em si, entendeu? Essa é a porta de entrar, entendeu? E as ovelhas que são escolhidas em si, elas vão escutar a voz desse que passa o evangelho eterno, né? Como tem lá no livro de Apocalipse, sobre os 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. Um anjo lá, que é o primeiro, esse anjo, ele tem o evangelho eterno, né? Ele traz o verdadeiro evangelho. Então ele proclama, então as pessoas poderão escutar, as ovelhas, né, escutarão a voz dele. Por quê? É basicamente o seguinte: você olha assim, você vê a pessoa pregar o evangelho, você olha, né, e parece que tem alguma coisa de você que fala assim, ó, rapaz, o que esse cara tá falando faz muito sentido. E aí aquilo te, né, te desperta um gatilho, você fala assim, rapaz, mas não tem condição, será que é assim, será que é assim? E aquilo ali fica uma dúvida na sua cabeça, e até que você busca e encontra a verdade, entendeu? Esse é o porém na coisa. Aí você vai trazer para hoje, né, sobre os pastores de hoje. Eu fiz uma associação no seguinte, no último vídeo que eu gravei, eu fiz uma associação sobre o evangelho que prega hoje. Vamos lá. Tem poucas coisas. Um pastor prega uma mensagem aqui hoje, lê a mesma mensagem. Vou só citar um exemplo. Dia de culto, segunda-feira. Leio uma mensagem aqui que eu acabei de ler, de João 10, né? Todo sobre esse do Messias ser o bom pastor. Segunda-feira um pastor lê a mesma mensagem, prega de um jeito. Quinta-feira um pastor lê a mensagem, prega de outro jeito. No sábado vem outro pastor, lê a mensagem e prega de outro jeito diferente. Então, o Evangelho de Deus, ele não tem esses atritos de pregação, né? Um prega de um jeito, outro de outro, outro de outro. Como eu disse, você teve os apóstolos após o Messias, eles não pregaram o Evangelho diferente. Eles pregaram a mesma coisa, certo? O que o apóstolo Paulo pregou, Timóteo pregou, né? Filipe pregou, Pedro pregou, todos pregaram a mesma coisa. Então, você tem hoje um evangelho que entra em contradição, em atrito, não é evangelho que vem de Deus, certo? Então, os bons pastores hoje estão, né, cada dia mais cortando, né, a lã das ovelhas e comendo a carne delas. Elas estão ficando nuas, né, as nossas queridas ovelhas. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre os pastores do Antigo Testamento. E são as pessoas que, um grupo de pessoas que vai ficar de fora, né, são esses. E leva aí para sua reflexão, né, o que você está vendo hoje em dia aí que faz sentido para você o que eu estou falando aqui. Fica aí, até o próximo vídeo.